Eu acho que de todos os filmes da última temporada, Conclave, do Edward Berger, certamente aí era um dos que eu mais estava curioso pra conferir. Tanto porque eu gosto muito do trabalho do diretor em Nada de Novo no Front, que é um filme que quando eu vi assim, eu achei excelente, eu gostei bastante do trabalho que ele fez ali. Mas também por causa de toda a temática ali que envolvia todo o lance de se passar nos bastidores da Igreja Católica, trazendo ali um momento que é um momento super ritualístico, que é a escolha de novo Papa, mas sendo um filme ali cheio de fofoquinha, de picuinha, de conspiração, que é algo que eu gosto bastante para temáticas de filmes, de séries. Eu gosto bastante quando a obra se sustenta ali nessa sacadinha dos debates, das picuinhas realmente, dos embates entre os protagonistas, né, os personagens. Mas passando nos bastidores da Igreja Católica ficou algo ainda mais apelativo para mim, ainda mais apelativo pro meu gosto, porque apesar de eu não seguir nenhuma doutrinação religiosa, né, nenhuma doutrina religiosa, nenhuma religião em si, eu gosto bastante de estudar, de ver, consumir coisas ali sobre instituições religiosas, sobre doutrinas, mitologias, seitas, cultos e etc. Então, ver um filme que aborda a Igreja Católica, né, a história toda se passa ali dentro da Igreja Católica, mas com essa pegada aí de succession de papa, aí eu fiquei muito mais interessado, eu fiquei muito mais assim empolgado de ver. E eu confesso que é um filme que me envolveu bastante, me deixou bastante realmente fascinado, bastante envolvido por toda a forma como o Edward Berger ele compõe essa história, ele conduz essa história. Eu não cheguei a ler o livro, inclusive se você lê o livro, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu tô muito ansioso para ler, porque eu gostei muito da história, então eu tô curioso para saber como ela é contada no livro. Mas falando aqui do filme especificamente, eu gosto muito de como o Edward Berger ele aproveita ali esse momento de isolamento, né, o momento da escolha do novo papa, é um momento onde os cardeais eles ficam isolados para criar um sentimento de paranoia crescente. Afinal de contas, a gente vê que o protagonista, o cardeal Lawrence, interpretado pelo Ralph Fiennes, ele tá ali se vendo no meio de várias conspirações, no meio de vários embates ideológicos de homens que muitas vezes eles são falhos, eles são longe de ser uma pessoa ideal, né? Aquela pessoa ideal, principalmente levando em consideração que é, né, o rosto da Igreja Católica. Então tem que ser uma pessoa que se apresente ao mundo de uma forma muito positiva, tem que ter essa visão positiva de mundo e ter esse impacto positivo. Mas aí a gente tá vendo que todos os candidatos ali são sempre aquela questão de estamos lidando com homens falhos, com homens que têm os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades, seus próprios pecados, né, os seus próprios passados ali, que vão sendo abordados dentro de uma lógica ali de debate, dentro de uma lógica de quase de apontar dedos, o que gera aí umas referências bem interessantes, bem inteligentes, como um dos personagens mencionando que ele não quer ser o Richard Nixon dos papas, né, que não quer chegar ao papado, passando a perna nos oponentes, né? Passando a perna ali nos outros, ao mesmo tempo que esse mesmo personagem ele tá ali no embate de tipo, eu não queria ser papa, mas eu prefiro ser papa do que deixar o fulano ser papa, porque o fulano não está pronto pro cargo, aquele cara lá vai fazer a igreja retroceder, e nesse caso eu seria menos pior. E aí a gente vai começar a ver esse lance bem político, e o Berger vai usando tudo isso para criar esse clima de thriller político, de suspense realmente, onde a gente vai vendo esses personagens tendo esse embate de ideais, esse embate de visões de mundo. E claro, homens ali com o seu choque de ambição. Afinal de contas, apesar de, em teoria, deveriam ser homens humildes, são homens, no geral, muito ambiciosos. E o Berger, sendo esse diretor que tem essa visão, que ele tem essa ideia de trabalhar essa lógica mais do conflito, né? Que ele faz algo assim com bastante detalhes. Eu acho que isso é interessante porque ele se atenta bastante aos detalhes, não só na parte do texto, né? Na parte dos diálogos, mas também na parte visual da obra. Então ele vai sempre contrastando um pouco dessa solenidade, tanto a solenidade do momento, né, que é a escolha do novo Papa, de todo o conclave em si, mas também a solenidade da igreja, a grandiosidade da igreja, que o diretor ele vai sempre colocando ali em contraste com a pequenez dos homens que compõem essa mesma igreja. Então a gente vai tendo ali vários momentos onde ele vai filmando pinturas, onde ele vai filmando a questão da arquitetura da igreja. Ele olha para a igreja com um olhar de admiração. Ele coloca o espectador nessa posição de olhar para a igreja com um olhar de admiração, da gente ficar ali impressionado com toda a grandiosidade da instituição que, né, dura aí gerações, que é mostrada ali muito pela beleza dos prédios, muito por exemplo, pelo toque da trilha sonora, que é uma trilha que consegue equilibrar muito bem essa solenidade com
a questão da paranoia. E isso vai sendo sempre contrastado com esses homens que vão ali mostrando as suas falhas, mostrando suas fraquezas e muitas vezes mostrando que eles estão ali simplesmente por causa da própria ambição. Eles querem ser papa ou por ego ou porque eles se acham melhor do que os outros, e poucas vezes isso realmente entra num toque ali de bem comum, né? Não, eu quero ser papa porque eu posso agregar algo ao mundo, porque eu posso fazer o bem para os próximos. Não, é muito mais esse jogo de ambições, o que vai tornando esse filme ali cada vez mais instigante, cada vez mais curioso de ser assistido, né? A gente tá ali assistindo quase Big Brother papado, digamos assim. Que é muito engraçado quando a gente vê os personagens ali se debatendo, se organizando, colocando ali os seus grupinhos pra apontar, né, uns aos outros. E aí tem os diálogos que é quase aquela cena de Meninas Malvadas, onde eles ficam falando das mesas, né? Ah, não, aqui tem os italianos, ali tem os franceses, ali os ingleses. E sempre trazendo essa aura do tipo assim, quem vai ser o cara escolhido, que tem que ser esse cara melhor e por que que esse cara é o melhor. É claro, muitas vezes isso vai até se comunicar com os próprios ideais do espectador, talvez, porque a gente tem esse embate, por exemplo, da questão progressista, né? Tem um personagem que ele vai lá e fala, ah, eu tenho esse tipo de visão aqui quanto ao papel das mulheres, quanto ao posicionamento para as pessoas gays, coisas mais, né, questões mais delicadas, como por exemplo o aborto, e outros que são ali que estão reclamando do fato das pessoas terem parado de falar latim, que quer voltar à Igreja Católica pro seu ali, 200 anos atrás. Ele quer aquela coisa mais conservadora possível, mais talvez reacionária possível. E aí a gente vai tendo sempre esse choque. A história de Conclave, de fato, ela tem início, claro, com a morte do Papa, né? Então a gente tem ali a morte do Papa anterior para dar início ao conclave, que vai ser a escolha do novo Papa. E aí fica responsável por esse conclave o Cardell Lawrence, interpretado pelo Ralph Fiennes, que ele vai ali tentar tocar isso da forma mais responsável possível, até que ele vai notando que na verdade ele está se envolvendo num jogo de poder, ambição e conspiração muito maior do que ele pensou a princípio. E se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita já para se inscrever, se for por aqui, deixa um like nesse vídeo que eu tô sempre falando de cinema. Se você gosta de cinema, já deixa um like para fortalecer meu trabalho, já fica aqui por aqui. E se você gosta também de séries, livros e outros assuntos assim de cultura pop, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links no comentário fixado desse vídeo. E bora lá falar do filme Conclave, dirigido pelo Edward Berger, que adapta o livro do Richard Harris. Como eu falei, eu gosto bastante desse cinema, dessas histórias ali de picuinha, né? Dessas histórias que a gente vê os personagens, ele tendo que debater alguma questão, né? Que tem que... ou tem toda a questão do convencimento, né, de convencer outras pessoas ali, como por exemplo um próprio filme de júri, onde até Conclave se aproxima muito de uma dinâmica de filme de júri em vários momentos, e também por causa de todo esse xadrez ali que acontece com esses personagens, nesse jogo de poder ali que envolve a sucessão do Papa, mas que tem esses embates, esses pequenos embates ali entre vários personagens que à sua própria maneira que são bem marcantes, mesmo que nem sempre sejam tão aprofundados. Eu acho que são aprofundados, inclusive, no ponto necessário para que a gente entenda qual é o papel de cada um deles nesse jogo de xadrez que o filme vai montando. Aliás, é um jogo de xadrez mesmo, inclusive isso é até referenciado em um diálogo logo no começo do filme, o que também deixa uma pista aí de como a obra vai se desenrolar. Eu acho isso bem interessante, porque se você prestar atenção e tentar meio que ler nas entrelinhas, você consegue perceber algumas outras camadas de Conclave que eu acho bem interessante e até te convidam a assistir novamente e tentar perceber mais e mais detalhes. E dessa forma, esses personagens, como eu falei, eles estão ali sendo aprofundados apenas o suficiente para que a gente consiga entender o jogo de poder, né? Que a gente consiga entender a lógica desse xadrez que vai definir quem é o novo Papa, de uma maneira que o Papa anterior, mesmo que ele desde a primeira cena ele já esteja morto, ele acaba se fazendo muito presente, a sua influência se faz muito presente, seja por aqueles que eram antigos apoiadores desse Papa, ou outros que discordam dos ideais desse Papa. E tudo isso vai sendo muito bem centralizado na atuação do Ralph Fiennes como Cardell Lawrence, que é esse grande responsável pelo conclave. Uma atuação que eu acho que é uma das melhores atuações da temporada, sem dúvidas nenhuma. É uma atuação que é muito sutil e eu acho que isso agrega muito para a experiência da obra. A gente poucas vezes consegue realmente ler os sentimentos, ler as emoções do Cardell Lawrence. O Ralph Fiennes, ele dá alguns sorrisos, ele tem umas expressões que a gente fica na dúvida, ele tá satisfeito com o que tá acontecendo, ele tá decepcionado, ele tá surpreso, ele tá sorrindo, ele tá gostando, ele tá, sabe,
ele tá com conflito interno, é muito difícil a gente realmente olhar pra ele e ter uma resposta clara, e isso vai, é claro, adicionando toda essa camada de complexidade quando a gente tá falando de um personagem que ele é central pra a gente observar todo esse jogo de poder, né? Afinal de contas, a gente meio que tá olhando Conclave, assistindo Conclave através dos olhos desse personagem, que é um personagem também bem complexo, no sentido de que não é aquele personagem tão maniqueísta assim, então ele tem dúvidas sobre a própria fé, ele tem dúvidas sobre a igreja, ele mesmo é cogitado como um possível sucessor, quando ele tá sempre respondendo que ele não seria a opção certa de forma nenhuma, porque todas as dúvidas que ele carrega consigo, ele não acha que ele pertence mais àquele lugar, ele acha que ele não se encaixa ali, ele tem essa questão de a minha fé, ela não está no lugar correto para ser papa. Tudo isso vai se misturando e vai se mesclando com os conflitos de outros personagens, né? Como eu falei, de outros coadjuvantes. Coadjuvantes às vezes que estão um pouco mais próximos e outros que estão menos afastados, digamos assim. E aí, por exemplo, nessa lógica a gente tem o personagem Aldo Bellini, interpretado pelo Stanley Tucci, que é um dos personagens um dos coadjuvantes ali mais importantes para a obra e que também acaba sendo esse parâmetro pro Cardeal Lawrence, né? Então ele também é esse cara aí que tá como um dos possíveis candidatos, mas ele tem suas próprias dúvidas, suas próprias questões, suas próprias ambições, e o Stanley Tucci, ele consegue representar isso de uma maneira muito interessante, trazendo uma certa fragilidade pro Bellini, ao mesmo tempo que ele quer se posicionar ali como uma opção que, apesar de não estar 100% a fim de assumir o cargo, né, assumir esse fardo, como eles colocam, ele se coloca ali como uma posição de eu sou uma das pessoas mais aptas a se tornar o novo Papa. De maneira menos incisiva, mas não menos forte, a gente tem a personagem da Isabella Rossellini, que ela faz uma das freiras ali. Ela tem uma participação bem mais reduzida quando comparada ao Stanley Tucci, mas é uma coadjuvante bem forte, bem interessante para a obra, porque é através das ações dela que a gente vê como, sempre que parece que a questão ali, a batalha, tá girando em torno dos 5, 6 personagens que estão no páreo para se tornar o novo Papa, a personagem da Isabella Rossellini ela se torna completamente importante para mudar o rumo disso ou não. Através de tudo isso ele vai envolvendo, ele vai criando esse sentimento de conspiração, ele vai criando esse sentimento de curiosidade, ao passo que ele até pincela algumas questões um pouco mais delicadas, né, como por exemplo escândalos sexuais. Eles falam isso que tem que ter todo um cuidado com a questão da escolha do novo Papa, tanto para não vazar informações, quanto para não parecer diante da mídia, diante do mundo, que eles estão tendo problemas internos, mas eles também não podem escolher de uma forma meio leviana, porque, pô, a Igreja Católica já passou por polêmicas demais, inclusive de questões sexuais, que pode ou não afetar um ou outro candidato ali. Então isso também é uma questão a ser levada em consideração, não só o posicionamento deles quanto a essas questões, mas o que eles falam e como eles agem. É claro, tudo isso vai se conversando com a questão dos próprios pecados desses homens e aqueles embates bem progressista, mais conservador. Então, como eu falei, o personagem que acha que a igreja tem que ser uma questão muito de futuro, tem que abrir as portas, abraçar o povo, enquanto o outro tá ali, não, a igreja faz parte de uma guerra religiosa, uma guerra santa, a gente tem que se posicionar como tal. Tudo isso vai criando esse embate que meio que faz com que o público meio que assuma um lado, né? Como eu falei, é bem um Big Brother de Papa, porque a gente acaba torcendo por alguns personagens e torcendo para outros saírem dessa competição, porque eles vão se tornando meio odiosos, mas isso também acaba meio que se alinhando um pouco com a forma como a gente mesmo vê o mundo, o que torna Conclave ainda mais envolvente no geral. É tão envolvente que eu acho que ele nem é aquele filme que depende tanto de uma reviravolta, de um plot twist, uma surpresa no final, pra trazer essa força, pra carregar essa força, mesmo que ele tenha a sua dose de surpresas, ele tem a sua dose ali de momentos pra deixar a gente impressionado, pra deixar a gente meio zonzo com o que a gente acabou de ver, o que eu acho que só torna a experiência toda ainda mais rica, ainda mais interessante. Então, para Conclave, nota 9. Sem dúvidas é um dos filmes que mais me deixou impressionado. Eu fiquei, assim, muito cativado pela obra. Como eu disse, eu já fui inclinado a estar interessado, né? Eu não diria a gostar, mas, assim, é uma obra que cativa minha atenção por causa do tema, por causa da forma como ela constrói o seu conflito, todo o lance de estar nos bastidores. A Igreja Católica é algo que eu acho interessante, mas aí é um filme que ele mostra que ele é bem mais do que isso. Ele é um filme muito bem dirigido, ele é um filme muito bem construído nos detalhes do figurino, que são lindíssimos. A trilha sonora aqui também, ela pontua muito bem o sentimento que a gente
tem com a obra, e é claro, uma direção que consegue exaltar muito bem todos os seus cenários, exaltar a igreja no sentido muito da arquitetura, né, da beleza dos prédios, ao passo que compara isso com os homens pequenos que compõem a igreja. É um filme sem dúvidas que me deixou muito cativado, como eu falei, eu tô louco pra ler o livro, eu tô realmente curioso pra saber como essa história ela é contada no livro. E é claro que é um filme que eu acho que faz muito jus de estar entre os meus favoritos de 2024, junto ali de filmes como O Brutalista e O Conde de Monte Cristo, que foram duas obras que eu também saí do cinema muito impressionado com o que eu tinha acabado de ver. E sobre Conclave, você que já assistiu o filme, o que você achou? Se você ainda não assistiu, comenta aqui a sua expectativa, vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.